Então agora você vai aprender como que você vai fazer para separar e organizar o seu capital para as suas operações. Nesse mini curso, o objetivo não é uma forma específica de você operar. Aqui eu quero que você entenda o mercado como um todo e escolha a sua forma de operar. Então você vai ver nessa aula como que você vai fazer para dividir o seu capital para posições de longo prazo, para posições de curto prazo, para day trade. A lógica que eu vou utilizar aqui, ela é simples e ela funciona bem para qualquer ativo que você esteja operando, tá? Então já deixa o like aí para mim e vamos continuar aqui. Vamos lá, sua conta precisa ser dividida, ou seja, se você tem uma quantidade X de dinheiro, é inteligente que você utilize uma parte dele para hold, posição de mais longo prazo, para position, que é a posição de longo prazo, mas que você não vai segurar para sempre, por exemplo. Então no position você vai segurar de repente a sua posição por alguns meses. No swing trade, você normalmente vai segurar a sua posição por algumas semanas, e no day trade entrou no dia, saiu no dia, acabou a sua operação. Então você precisa dividir o seu capital para isso. É óbvio que inicialmente, se você está começando, você provavelmente não vai ter capital para isso tudo, porque vai requerer realmente muito dinheiro. Mas você pode seguir essa lógica aqui para se guiar e depois a gente vai ver como é que você vai poder dividir ele caso você queira fazer alguma especialização. Então, o que eu aconselho, tem alguns métodos aqui, seria o seguinte: você usa 70% do seu capital para hold e position e 30% do seu capital para swing trade e day trade. Então esse daqui é o primeiro exemplo que eu digo que a maioria das pessoas deveria considerar. Vamos dar uma olhada aqui, que é o seguinte: vamos pegar YouTube, tá? E vamos colocar o YouTube aqui no gráfico diário. YouTube são as ações do Itaú. Observa ao longo do tempo o que esse gráfico vem fazendo. Ali é desde 1994 aqui no canto. Então, desde 94 até hoje, independente das quedas, esse gráfico continua subindo, 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 subindo e subindo. O que significa que, se você está olhando as coisas numa perspectiva de longo prazo, você deveria colocar o maior capital que você puder, que você puder dispor nesses ativos de mais longo prazo, porque no longo prazo a tendência é que as ações tendam a se valorizar cada vez mais. Então é por isso que quando você ouve a gente falando que no longo prazo, no semanal, as coisas funcionam melhor, é mais fácil, etc. A gente não está falando isso porque nós somos monstros que queremos tirar você do day trade para poder ficar com o dinheiro só para gente. Não é isso. É porque a gente sabe que estatisticamente, como a gente viu antes, 90 a 95% das pessoas perdem dinheiro e desistem, principalmente que elas estão enfiadas no day trade. E se você abre um pouco a sua mente para colocar um capital para mais longo prazo, observa isso aqui. Daqui para cá são 72% de alta em mais ou menos um ano, tá? Com o Itaú. Teve altas e baixas, 40% de alta, 20% de queda. 40% de alta, 20% de queda. 40% de alta, 20% de queda. Então, para cada 40% de alta, você tem mais ou menos 20 a 25% de queda nesse ativo. Então, quando eu olho isso aqui de uma perspectiva, por exemplo, de um gráfico semanal, o que esse gráfico está falando para mim? Pô, depois que o mercado caiu aqui cerca de 20 a 25%, quando ele me dá um sinal de reversão, ele normalmente sobe 40%. E com isso, eu posso aproveitar excelentes trades que vão durar aqui, nesse caso aqui, 49 dias, e eu não vou ter estresse. Então eu posso colocar aqui e receber 32% do meu capital em alguns meses. Depois o mercado cai ali de novo e eu consigo rentabilizar cerca de 20%. Aí ele cai mais 20% e eu consigo rentabilizar mais cerca de 20% de lucro. Então, em cima disso, no longo prazo, de forma geral, as suas chances de ganhar dinheiro são maiores. Até porque, para o mercado cair de 28
para 15 ele caiu 46%, mas para ele subir de 15 para 48, ele sobe 86%. De 15 para 28, ele sobe 86%. Ou seja, quando você está apostando numa queda, a chance de você ganhar dinheiro é menor e a quantidade que você vai ganhar também é menor. Quando você está apostando na alta, a probabilidade de você ganhar dinheiro é maior e a quantidade também é maior. Por isso, por esse motivo, e esse é o único motivo que você precisa, é o que você deveria acreditar que no longo prazo é onde você deveria colocar a maior parte do seu dinheiro. Quando você compara estatisticamente operar num gráfico semanal com operar num gráfico de 5 minutos, o mesmo sinal que no semanal acerta 70% das vezes, nos 5 minutos vai acertar 45 a 50% das vezes, 45 a 55% das vezes. Então, apesar de demorar mais, a sua taxa de acerto é maior, o seu estresse é menor, o tempo que você precisa ficar na frente do computador também é menor e o seu retorno pelo tempo investido, consequentemente, é muito maior, ok? Então, espero que tenha ficado claro essa parte do porquê que você deveria colocar a maior parte do seu capital em hold ou position. E, de preferência, que você utilize uma estratégia que, ao comprar aqui, você compre, coloque o lucro no bolso e deixe uma parte disso para você carregar para sempre e ficar recebendo dividendos ao longo da vida. Isso aqui, obviamente, estou falando no caso das ações, que é esse exemplo que eu estou citando, por isso eu usei dividendos, mas você pode usar a mesma lógica, exceto a lógica de hold, para diversos outros mercados. Tá? No Forex, por exemplo, fazer hold não faz o menor sentido. Assim como no dólar também, fazer hold não faz o menor sentido, porque o dólar é um mercado de divisa, é um mercado de comparação de dinheiro dos Estados Unidos com o real brasileiro. Então ali não faz sentido, mas no caso de ações faz, no caso de criptomoeda faz, e dependendo da criptomoeda faz muito mais sentido. Eu já coloquei aqui no canal vídeos em que você pode aumentar exponencialmente seu capital em criptomoeda. E aí vamos falar então sobre o swing trade e o day trade. O que muda aqui e por que é tão poucos por cento? Bom, esse 30% aí vai ficar meio Dilma, né? Não é 30%, é 30% de 20%. Então esse 30% de 20% não é 30% de 100%. Então é meio assim, mas você vai entender o que eu estou falando aqui. Então no swing trade barra day trade, 30% disso é a divisão que pode ser ideal. Então você pode colocar 20% para swing trade, 10% para day trade, 10% para swing trade, 20% para day trade. Isso daí vai depender do seu foco quando você estiver operando. Eu sei que a maioria de vocês vai estar aqui taradinho no day trade, mas esse daqui, apesar de ser o que mais chama atenção, normalmente não é o mais rentável, tá? Então já vou te abrindo os olhos para isso. E aqui a gente tem algumas divisões aqui que eu sugeri, sendo que em amarelo é aceitável, o vermelho não faz muito sentido para mim, ok? Principalmente se você estiver querendo levar essa profissão como um todo. Eu tô falando de hold position, swing e day trade porque para mim é uma burrice enorme, sim, eu falei burrice mesmo, é uma burrice enorme uma pessoa ter todo esse conhecimento ou aprender, ter todo esse conhecimento ao seu alcance e querer aprender a fazer apenas um, que é o mais difícil e que ela provavelmente não vai conseguir. Então, se depois de você saber fazer isso tudo, conseguir ganhar dinheiro em tudo, você quer se especializar em day trade, beleza. Mas ignorar o potencial de lucro desses outros aqui, esses daqui, cara, esses são os que te dão dinheiro quando você está dormindo. Esse daqui, o day trade, é o que te dá dinheiro para você ficar sentado na frente do computador trabalhando, olhando um gráfico. Esses outros aqui são aqueles que você gasta 15 minutos no dia para poder tomar a sua decisão, se você já tiver feito seu dever de casa, e aí você sai, vai para a praia, aí você vive a vida de trader. Você vai para a praia, você vai para o cinema, você vai dormir, você faz qualquer coisa e o mercado está lá ganhando dinheiro para você, tá? Então é por isso que esses trades são mais interessantes. Para com essa mentalidade de querer se matar de trabalhar para ficar rico. Se você quer se matar de trabalhar para ficar rico, você vai morrer pobre. Não é assim que funciona. Então você ganha dinheiro, você fica rico a partir do momento que o seu dinheiro trabalha para você e você não precisa mais trabalhar para fazer dinheiro. O day trade é literalmente trabalhar para fazer dinheiro, tá? Então, deixei isso bem claro, né? Vamos lá. Swing trade.
Então, no gráfico diário, você vai fazer apenas 2 a 3 trades por mês, porque você não vai ter mais do que isso. Às vezes você vai ter um trade, às vezes você não vai ter nada. E 4 a 10% ao mês com o seu capital de swing trade tá ótimo, tá maravilhoso. Se alguém tá te falando, não, que isso é pouco, é 40%, 50%, cara, olha só, isso não é real. Isso não é real. 40% do seu capital de swing trade não é real, porque o swing trade não é alavancado. Você até consegue alavancagem em algumas corretoras, mas de forma geral não é alavancado, tá? Então, eu quero te mostrar qual é o poder da multiplicação disso aqui. Então, isso aqui é um gráfico, você começando com R$1.000 e apenas R$1.000, beleza? Se você conseguir manter uma rentabilidade média de 4% ao mês, com o swing trade começando com R$1.000, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, capital inicial. O mundo vai acabar, ela só quer dançar. Então aqui, ó, o capital inicial, a gente coloca aqui, ele vai ser R$1.000, e aí eu vou pegar isso daqui e vou igualar a você, e você eu vou igualar a você também, você eu vou igualar a você também. Beleza. Então se a gente começar aqui com R$1.000, ao longo de 3 anos, você vai transformar esses R$1.000 em quase R$4.000. Se você conseguir uma rentabilidade média de 7%, o que eu acredito ser bastante viável para a maioria das pessoas, pessoalmente a minha média de swing trade é em torno ali de 8%, então é bem perto disso aqui. Então esses 8%, esse 7% aqui, transformaria R$1.000 em R$10.000 ao longo de 3 anos. Se você estiver pensando, mas isso é muito pouco, eu quero que você pegue a sua cabeça e bata com toda a força na mesa agora. Vai lá, pum, com tudo. Porque eu tô te falando aqui que você vai transformar o seu dinheiro em 10 vezes mais, tendo que trabalhar cerca de 1 hora por mês ao longo de 3 anos, e você tá me falando que é pouco. Então, assim, você precisa, agora vai lá e bate a cabeça na mesa de novo, porque não é possível, tá? Então, assim, você começando com R$1.000. E se você conseguir, com esses R$1.000, uma rentabilidade de 10%, que é meio fora da curva, principalmente para quem está começando, você transforma esses R$1.000 em R$28.000. Então, aqui tem um cenário fácil de conseguir fazer, vamos ser sinceros, um cenário mais fácil de conseguir fazer, um cenário um pouco mais intermediário, mais alcançável, e um cenário um pouco mais exótico, um pouco mais difícil, também alcançável, mais difícil. Mas o que acontece se você, ao invés de começar com R$1.000, você começar com R$5.000? Bom, os primeiros 5.000 no primeiro mês, ao longo de 3 anos, ele vira 19.000, com 4%. Os primeiros 5.000 com 7% de rentabilidade, vira 53.000. E ao longo de 3 anos, se você conseguir uma rentabilidade média de 10% ao mês, lembrando que isso é difícil, você consegue transformar esses 5.000 em 140.000. Fala que é pouco agora, ô cabeça de ovo. Então, assim, isso vai depender do capital que você tem. E, óbvio, você pode todo mês colocar um pouquinho mais. Então, você entrou com R$1.000 ali. Você entrou com R$1.000 ali no primeiro mês, de repente você no segundo mês pegou R$200. Pô, já que você está colocando mais R$200, agora aqui não é 1.200, ali é 1.240. E o seu capital vai aumentar em cima daquilo ali. Então você pode ir fazendo aportes e seguir fazendo esse mesmo sistema de entrada. Eu vou te falar como eu fazia isso, tá? Para ficar bem claro, eu não quero estender muito esse vídeo, mas o que eu fazia era o seguinte: eu pegava um capital, digamos que eu tenha R$10.000. Ok. Peguei esses R$10.000. Qual era a minha meta? Então, a minha meta era fazer 20% desse capital em lucro. Ou seja, quando eu pegava isso daqui e fazia esses 10.000 virar 12.000, eu podia fazer um novo aporte. Então, a partir do momento que esses 10.000 vira 12.000, eu venho aqui e coloco, por exemplo, mais 5.000. E aí, a partir de agora, eu já não tenho mais 12.000 para poder trabalhar. Agora eu tenho 17.000 para poder trabalhar. E a partir do momento que eu pegar isso aqui e conseguir fazer mais 20% em cima desse capital, então quando eu conseguir aqui 20% a mais em cima desse capital, eu vou ali e posso fazer um novo aporte. Então agora, vou usar a fórmula aqui, é igual a 17 mais 17
vezes 20%. Ok. Então agora que eu fiz 20%, meu 17 mil virou 20.400, eu venho aqui e coloco mais 5 mil. E agora eu já trabalho com 25.400. Entende? Então essa era a minha meta. Eu batia a meta de 20%, entrava com um novo aporte. Batia a meta de 20%, entrava com um novo aporte. E isso me dava tranquilidade, porque eu estava aumentando muito os meus lucros e tudo estava funcionando bem, ok? E isso aí vai fazer com que essa curva de capital aqui, mesmo você considerando isso daqui, né, esse menor valor aqui de 4% mensal, entende que basicamente, no meio do ano, você já vai bater 20%, pode fazer um novo aporte. No meio do próximo ano, você vai bater 20%, pode fazer um novo aporte. E aí você vai fazendo o efeito bola de neve com um mínimo de aporte e rentabilizando mais o seu conhecimento de trade, tá? E aí no day trade a loucura é bem maior, né? Aqui tá. Então no day trade a loucura é bem maior, porque no day trade você consegue fazer 100% em um dia, dependendo do que você estiver fazendo, dependendo do capital que você tiver. Então, eu coloquei R$500 na corretora, eu consigo fazer R$500 num dia, R$1.000 num dia, R$5.000 num dia, com R$500 na corretora. Então, isso daqui, essa curva, é muito mais difícil de eu te falar no day trade. Por esse motivo, no day trade eu aconselho que você use valor fixo e não percentual. Então o valor fixo é o seguinte, eu tenho R$1.000, qual é o meu objetivo no day trade? Eu quero tentar fazer 10% desse capital por dia, R$100 por dia. Para quanto que eu vou arriscar isso? E aí é o que a gente vai ver a partir da próxima aula. Você vai aprender a calcular o risco por trade, para você saber quanto que você vai arriscar, quanto que você vai ganhar no day trade, no swing trade. A lógica é basicamente a mesma, mas eu vou te explicar com muito mais detalhes no próximo vídeo. É só para isso não ficar muito longo. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, senta o like. Senta o like nesse dedo, comenta aí e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!